Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falarei sobre o impressionante Junkers Ju-87G, uma versão que ficaria conhecida como o canhão voador. Antes do vídeo, aquele recado bem rápido. As curtidas são muito importantes para o canal, por isso se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e de o compartilhar com seus amigos. E também não se esqueça de visitar a loja virtual do canal. Lá vocês encontrarão produtos de qualidade com estampas incríveis, todas elas relacionadas com o hoje no mundo militar e com a hoje na Segunda Guerra Mundial. Vale a pena a visita, o link da loja está aqui na descrição e nos comentários. O Junkers Ju-87, ou Stuka, como era mais conhecido, surgiu em 1935 com o objetivo de dar às tropas em terra um apoio aéreo muito mais próximo e eficiente. Essa aeronave revolucionou o conceito de bombardeiro de mergulho, graças a uma série de mecanismos que automatizaram algumas das etapas da operação, como por exemplo a fase de recuperação do mergulho, uma das etapas mais perigosas. Devido à incrível força G aplicada sobre o corpo do piloto, muitos acabavam desmaiando, deixando o aparelho incontrolável e resultando quase sempre em acidentes fatais. Por isso, no caso do Ju-87, logo que a bomba era solta sobre o alvo, o aparelho iniciava automaticamente a recuperação do mergulho numa subida de quase 7 Gs. Mesmo que o piloto desmaiasse durante a subida, o freio aerodinâmico era desativado sozinho, a potência do motor aumentava e o avião nivelava a uma altitude segura, dando assim tempo para o piloto se recuperar com segurança. Essas características, aliadas ao fato do Ju-87 ser um dos únicos aparelhos na época a permitir um mergulho seguro de quase 90 graus, transformou-o num dos bombardeiros de mergulho mais eficientes e temidos da guerra. Vinha inclusive equipado com uma sirene que girava devido à ação do vento durante o mergulho, emitindo um som que podia ser ouvido a quilômetros de distância. Um som que espalhava o pânico e o terror nas tropas inimigas, transformando-o numa excelente arma de terror psicológico. Na guerra, o Stuka foi crucial para a doutrina alemã de combate, que ficaria conhecida como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, na qual as formações blindadas atuavam como pontas de uma longa e afiada lança, abrindo brechas nas linhas inimigas, que depois eram preenchidas pela infantaria motorizada que seguia logo atrás. Nessa doutrina, o apoio aéreo era fundamental, e era aí onde entrava o Stuka, atingindo as posições defensivas e os blindados inimigos do céu, ao mesmo tempo em que as forças em terra também avançavam e atacavam. Esse conceito, apesar de ser bastante óbvio hoje em dia, era uma tremenda novidade no final dos anos 30 e início dos anos 40, o que explica as estrondosas vitórias alemãs em todas as frentes em que combateu na primeira fase da Segunda Guerra Mundial. Mas o Stuka era muito limitado em termos de velocidade e manobrabilidade aérea, e apesar de vir armado com uma metralhadora traseira para a defesa, era muito vulnerável aos caças aliados. A partir de 1942 e 1943, quando os aliados começaram a dominar cada vez mais os céus, tornou-se evidente que o Stuka tinha os seus dias contados. Mesmo assim, continuou sendo utilizado até praticamente o final da guerra, adaptando-se como podia às mudanças no campo de batalha. E foi com o objetivo de se adaptar aos novos veículos soviéticos, muito mais blindados e reforçados no topo, que em janeiro de 1943 surgiu a versão G. Essa versão vinha com uma série de melhorias, como por exemplo o motor mais potente Junkers Jumo-211J, um cockpit muito mais blindado e, principalmente, 2 grandes e poderosos canhões de 37 mm debaixo das asas. Cada canhão vinha equipado com 12 projéteis especialmente desenvolvidos para um elevado poder de penetração. Podia ainda transportar uma bomba de 1000 kg, ideal para ataques contra grandes concentrações de veículos não blindados e de infantaria. Como os blindados normalmente eram menos protegidos no topo, o disparo desses poderosos canhões a partir de um avião em pleno mergulho costumava ser fatal.
O impacto desses projéteis causava danos terríveis nos veículos atingidos, e mesmo que não fossem destruídos, eram muito danificados se atingidos por um disparo certeiro. Devido ao sucesso dessa configuração de 2 canhões, muitos aparelhos da versão D foram adaptados, recebendo também essas poderosas armas. A primeira utilização em larga escala dessa nova versão ocorreu durante a Batalha de Kursk, a maior batalha entre blindados da história, e que decorreu em julho de 1943. O mais famoso piloto de Stukas, e principalmente da sua versão G, foi Hans-Ulrich Judel, o militar alemão mais condecorado da guerra. Em janeiro de 1945, ele recebeu uma medalha que foi especificamente criada para ele, a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro, com folhas de carvalho em ouro, espadas e diamantes. Foi o único militar alemão a recebê-la, devido ao seu enorme sucesso na frente de batalha. Ao comando de um Stuka, Judel voou mais de 2.500 missões, destruindo 519 veículos e blindados inimigos. Chegou mesmo a afundar um couraçado soviético, o Mahat, no Mar Báltico em setembro de 1941. Após o fim da guerra, o livro que Judel escreveu, intitulado Piloto de Stuka, bem como os projetos do Ju-87G, foram extensivamente lidos e estudados por engenheiros norte-americanos para o desenvolvimento do Republic A-10 Thunderbolt II. Judel chegou mesmo a ser entrevistado no âmbito desse projeto, onde relatou em primeira pessoa a sua experiência com o Ju-87G. O Stuka, e mais especificamente a sua versão G, marcou a Segunda Guerra Mundial e não só, chegando mesmo a influenciar diretamente o mundo da aviação militar nas décadas seguintes.